Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita. Estou aqui para, junto com os irmãos, ler esse texto da irmã Juliana Gonçalves, que se chama Até o Não de Jesus é Bênção. Ela escreveu esse texto para o Manancial, que é uma produção da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações diária baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Gosto de esclarecer que eu não escrevi uma linha do que eu vou dizer. Então, o que eu vou falar? Eu vou falar aquilo que eu entendi, porque eu leio e interpreto aquilo que eu entendi. Por isso que é importante que vocês prestem bastante atenção na porção bíblica que a gente vai ler e nas colocações da irmã Juliana Gonçalves, porque vocês poderão também ter uma outra interpretação, ou talvez entender do mesmo jeito que eu, mas enfim, é importante que o Senhor fale ao seu coração, tá bom? Então vamos orar, pedir ao Senhor que esteja conosco nesse momento tão bacana, que é a hora que a gente para estudar a palavra de Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento tão importante, que ele seja realmente agradável para todos, que nós possamos compartilhar, ainda que distantes, uns com os outros, aquilo que a gente entende da tua palavra e que a gente possa aplicar. Obrigada, Senhor, que nós possamos também compreender quando o Senhor diz não às nossas petições. É em teu nome que oramos. Amém. Irmãos, então, até o não de Jesus é uma bênção. Vamos ler Marcos, capítulo 5, até o versículo 20, tá? Do 1 ao 20. Então, é quando Jesus exerce a sua autoridade sobre demônios. Assim, chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito imundo saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Este homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: "Por que vem me importunar, Jesus, Filho do Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture." Pois Jesus já havia falado ao espírito: "Saia deste homem, espírito impuro." Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" E ele respondeu: "Meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem." E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a um lugar distante. Havia uma grande manada de porcos passando no monte ali perto. "Mande-nos para aqueles porcos", imploravam os espíritos. "Deixe que entremos neles." Jesus lhes deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram o homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Ele estava sentado ali, vestido em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: "Volte para sua casa e para sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso."
Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Amém? Bem, irmãos, então a irmã Juliana Gonçalves, ela escolheu o versículo 19 para ser o versículo chave, e diz assim: Jesus não permitiu, mas disse-lhes: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Bom, agora você imagina, você encontra Jesus, né? E faz um grande pedido, um mega pedido para Jesus Cristo, e Jesus faz assim para você, ó, nananina não. Foi o que aconteceu lá com o endemoniado gadareno. Ele pediu para Jesus, né, quando Jesus estava subindo no barco, ele correu lá, foi: Jesus, deixa eu ir com você, né, porque afinal de contas, o Senhor me curou, eu sou uma nova criatura, eu quero ir junto. E Jesus não deixou. Jesus não deixou. Pelo contrário, ele falou: volta para sua casa e vai e conta tudo que Deus fez por você. Ele poderia fazer birra, né? Ah, mas eu quero ir, ficar contrariado e tal. Não. Apesar de Jesus falar para ele que não era para ir, mandou ele voltar para casa, o que aquele homem fez? De bom grado, ele voltou e atendeu o que Jesus falou. Então ele voltou para a casa dele e, como diz lá no versículo 20, começou então a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Ele não desobedeceu a Deus. Ele foi, mesmo diante de uma negativa, ele foi e pregou a palavra. E a palavra de Deus diz que todo mundo ficava admirado, né? Quando ele contava e eles viam que aquele era aquele mesmo rapaz que estava endemoniado, que ninguém podia com ele, ele era tão forte que ele quebrava todas as correntes. E ele falava que Jesus tinha curado ele, todo mundo ficava admirado. Então a irmã Juliana Gonçalves, ela escolhe 2 pontos nesse texto que nós acabamos de ler, que ela acha super importante e que a gente também tem que tomar tenência. Então a primeira coisa que ela pôde ver aqui é a missão em casa. Então o que aconteceu? Por mais que o rapaz tenha pedido para Jesus para segui-lo, Jesus mandou ele voltar para casa e falar para aquelas pessoas o que tinha acontecido com ele. Então era importante que ele voltasse para sua casa para que as pessoas pudessem reconhecer os pecados dela e que ele pudesse testemunhar a respeito da graça de Jesus Cristo. Então essa era a grande missão daquele homem, daquele rapaz, era falar para eles, para o seu povo, para sua casa, para sua cidade, aquilo que Deus fez, reconhecer o seu pecado e testemunhar sobre a graça de Deus. E essa é a nossa missão também. A nossa maior missão é a nossa casa. A gente tem que se lembrar disso. A outra coisa que eu achei fantástico, que é colocado aqui, que a gente às vezes fica chateado com Deus porque ele não dá aquilo que a gente quer, mas a gente desconhece o plano maior de Deus, né? A gente não tem noção do motivo pelo qual Deus faz determinadas coisas, né? Então, quando fala Decápolis, quer dizer que eram 10 cidades, 10 polis, né? Polis são cidades. Então, tinham 10 cidades ali. E todo mundo conhecia aquele homem, todo mundo sabia que aquele rapaz sofria horrivelmente com aqueles demônios dentro dele. Sabiam que ele ficava se cortando, que ele vivia aprisionado, que ele ficava lá no cemitério, entre o sepulcro. Todo mundo sabia a história dele. Todo mundo tinha medo dele e ele vivia nu, descabelado. Imagina, né? Era, acho que uma figura que todo mundo tinha medo. Então todo mundo sabia quem ele era. Mas aquela região, por incrível que pareça, é a região que depois foi onde nasceu a cidade de Filadélfia. Olha que interessante, né? Inclusive é aquela cidade, aqui em João, ele fala dela lá em Apocalipse 3.
e diz assim, ó, aquela que guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Muitos teólogos, inclusive, mencionam a igreja de Filadélfia como uma igreja modelo, né? Olha só, ela não negou Jesus e ela guardou a palavra dele. Olha que interessante, né? Então, quando aquele homem voltou, ele não tinha noção de que ali se formaria uma grande igreja, né? Então, muitas vezes, Deus prefere que a gente testemunhe para as pessoas que nós conhecemos na nossa casa, na nossa região, no nosso bairro, em vez de mandar a gente para longe, para o exterior, para fazer grandes coisas que todo mundo vai falar, nossa. Não, às vezes Jesus só quer que você pregue na sua casa, na sua escola, no seu bairro, no mercado que você frequenta, no banco onde você vai. Por quê? Porque só Jesus Cristo conhece o plano maior da salvação da humanidade. Então, quando Deus fala não pra gente, pode ser muito difícil. A gente pode não compreender, mas nós temos que confiar, porque até o não de Jesus é bênção, né? Então, nosso manancial termina assim, ó. Ainda que não tenha seu pedido atendido, obedeça às ordens de Jesus. Amém? Bem, então eu termino aqui dizendo que o abraço é um encontro de dois corações, por isso que eu deixo todos os dias o meu abraço de urso. Lembrando, irmãos, que abraço só não dá certo em reunião de porco-espinho. Pra gente que já sabe que até o nome de Jesus é bênção para nós, a gente pode abraçar, porque a gente sabe que esse é o mandamento do nosso Senhor, que nós amemos todas as pessoas. Irmãos, também quero lembrá-los, né, do que está no Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Então, essa é a nossa divisa para o ano de 2023. Não vamos esquecer disso, tá bom? E eu me despeço então com a palavra de ordem que é: confia em Jesus.